Olá, é, olá, meu nome é João e eu vou começar aqui a minha apresentação do meu trabalho de econometria de séries temporais, né? Bom, é, vou primeiro começar falando da minha análise, né? Na econometria de séries temporais, a gente tenta analisar uma variável em função da outra, né? Diferentemente de quando a gente faz uma regressão linear, que a gente tem uma variável dependente e outra independente. Nesse caso, a gente vai analisar uma variável dependendo da outra, né? Então, é como se a gente tivesse analisasse variáveis que têm bicausalidade, né? Nesse caso, eu escolhi três modelos diferentes para a gente analisar: morte decorrente de uso de drogas, decorrente de uso de álcool e número de presos, né, nos Estados Unidos. Foram dados analisados de 1990 até 2019, né? E com o intuito de tentar observar se existe uma bicausalidade e se a gente consegue modelar, então, ver qual o impacto o número de, se existe o impacto de o número de drogas, número de mortes por drogas do ano passado, número de mortes por álcool do ano passado e o número de presos, como que isso afeta cada uma dessas três modelagens, né? Então, para começar aqui, a gente tem todas essas modelagens foram feitas no Gretel, né? A gente tem aqui uma a projeção dos dados, né? Então a gente tem essa linha em azul representa o número de presos, a linha embaixo, verde, representa o número de mortes por uso de drogas, e a mais embaixo ali, laranja, é o número de mortes por abuso de álcool. Então, a partir disso, a gente foi estudar essas três variáveis, né? A gente colocou num modelo VAR e a gente foi estudar os coeficientes, né? Bom, as três modelagens resultaram nesses coeficientes, né? A gente pode ver que para quase todos o prevalor ele é um número significante, né? Os que não foram significantes eu tirei da equação, então eu vou mostrar no próximo slide, mas teoricamente a gente pode ver aqui que mortes por uso de drogas, o número de presos tem um coeficiente que é um número muito perto de zero, né? E um p-valor pouco significativo. Então esses aqui eu acabei retirando do modelo e acabou numa equação assim, certo? Então, nesse modelo VAR que a gente modelou no Gretel, a gente tem que morte por um número de drogas é afetado pelo número de mortes por número de drogas do ano passado, pelo número de mortes por uso de álcool do ano passado, mas eu tirei da conta, como era um coeficiente muito pequeno e um p-valor pouco significante, eu tirei da equação, né? Então, tanto o número de mortes por número de droga, tanto o número de mortes pelo uso de álcool, o número de presos eu acabei tirando da equação por serem estatísticas com p-valor pouco significativo. Já o número de presos, não. O número de presos tinha um valor P significante e um coeficiente significante também. Só que para a gente poder validar essa modelagem, ela precisa ser uma modelagem estacionária, né? Para que essa modelagem seja uma modelagem válida. A maneira cuja a gente verifica se esse modelo ele é estacionário ou não é a gente fazendo o teste das raízes unitárias, né? Então a gente coloca nessa equação, faz uma equação característica, né? A gente calcula o determinante e a gente achou as três raízes da equação. A condição para que esse modelo seja estacionário é que as três raízes da equação sejam maiores que 1 em módulo, né? Nesse caso, aconteceu uma coisa interessante, porque a gente tem aqui, né, essa primeira raiz, ela é um número em módulo maior que 1, ou seja, é válido, mas esses dois últimos números deram raízes
complexas, números complexos, né? Então, eu decidi fazer uma modelagem primeiro ver se o modelo ele tem problema de colinearidade, para depois poder ver como é que eu vou lidar com essas raízes, né? Porque, teoricamente, de cara não dá para... Um número complexo não dá para a gente caracterizar eles como maiores ou menores que 1. Quando a gente coloca o teste de colinearidade, né, a gente vê que o determinante da matriz, né, o teste de colinearidade, a gente faz a diferença entre o T-1 e o T-2, né, e a diferença disso a gente coloca na matriz, que dá essa matriz de delta ZT, que é o delta de cada equação, né, da diferença de cada equação, calculo o determinante. Como o determinante deu maior do que 2, né? Se fosse um número menor do que 2, poderia existir algum tipo de colinearidade. Como o determinante é maior do que 3 em módulo, né? Não tem indício de colinearidade. Ou seja, a gente eu resolvi, então, modelar a equação em primeira diferença para ver se eu encontro problema de estacionalidade ou não nesse modelo de primeira diferença. O que acontece é que esse modelo do VAR em primeira diferença, ele me deu coeficientes menos significativos do que o primeiro VAR que eu tinha calculado, né? Então, eu tô vendo aqui que, por exemplo, esse p-valor aqui já não é significante, esse outro p-valor aqui também não é significante, aqui eu tenho uma equação de 2 p-valores não significantes, aqui também, ou seja, é uma equação que seria menos exata do que a primeira que eu calculei. Mas, mesmo assim, eu fiz o teste da matriz de coeficientes e eu achei o mesmo resultado, ou seja, uma raiz maior do que 1 em módulo, mais 2 raízes de números complexos também. Então, eu tive que ir atrás de algum embasamento teórico para falar, bom, o que é que eu faço quando eu tenho uma raiz de número complexo? No livro do Enders, de econometria de séries temporais, o que ele diz? Olha, quando você tem uma raiz, ela sempre vem em dupla, né? Quando você tem uma raiz de número complexo. Quando você tem uma raiz de número complexo, você transforma essa raiz para coordenada polar. Se o coeficiente R ele for menor do que 1 em módulo, você tem um modelo estacionário, certo? Eu voltei, então, para a minha primeira equação. Por que eu voltei para a minha primeira equação? Porque ela era mais exata, tinha p-valores mais significativos do que a segunda equação em diferença que eu calculei. E eu observei o seguinte, tanto o R das duas equações, ele é um número menor do que 1 em módulo, né? Porque ele é um número que multiplica o coeficiente do ângulo. Ou seja, como eu tenho a primeira equação maior do que 1 em módulo e as duas outras equações que são que tem um coeficiente R menor do que 1 em módulo, eu consigo validar esse modelo, ou seja, eu tenho um modelo que é estacionário, certo? Por causa desses meus dois números R's. Ou seja, eu posso pegar aquele meu primeiro modelo que eu fiz e concluir que ele é um modelo estacionário. Ou seja, a gente pode fazer conclusões, então, sobre esse estudo que eu fiz dos dados de 1990 até o ano de 2019. O que é interessante desse modelo? A morte por número de uso de drogas, ela é afetada em 90% do número de overdoses por número de droga que a gente teve no número do ano passado, e ela é em 114% afetada pelo número de mortes por uso de álcool que eu tive no ano passado, né? E não é afetada pelo número de presos que eu tive no ano passado.
Já o número de mortes por uso de álcool que eu tive é muito pouco afetado pelo número de mortes, né? O coeficiente é muito baixo, ao contrário do que eu vejo no número de mortes por uso de droga, por uso de álcool, mas ela é em 112 vezes afetada pelo número de mortes por uso de álcool no ano anterior. Ou seja, o número de mortes por uso de droga, ela é afetada tanto pelo número de mortes por uso de álcool que eu tive no ano passado, tanto pelo número de mortes por uso de droga que eu tive no ano passado. Já o número de mortes por uso de álcool não é afetado pelo número de mortes por uso de droga que eu tive no ano passado. É mais afetada pelo número de mortes por uso de álcool que eu tive no ano passado, apenas. Já o número de presos é um dado bem interessante que a gente pode concluir, mas ele é negativamente afetado pelo número de presos do ano anterior, ou seja, ele é um número que vem em declínio. Ele é altamente afetado pelo número aqui tem um erro, na verdade, né? Porque, na verdade, ele é altamente afetado pelo número de mortes por uso de álcool que eu tive no ano passado, né? Você vê que o coeficiente aqui é 76 vezes o número de mortes que eu tive de álcool no ano passado, e ele é negativamente afetado pelo número de mortes por uso de droga que eu tive no ano passado. Ou seja, o uso de álcool, principalmente o número de mortes que eu tenho decorrentes do uso de álcool, ele afeta muito mais o número de presos que eu vou ter no ano seguinte do que o número de mortes por uso de droga que eu tive no ano passado, né? Esses foram os resultados, as conclusões que eu cheguei a partir desse estudo. Muito obrigado.